Romanos 7. Deixa eu pegar aqui. Romanos 7, vou ler aqui versículo 17. Pronto. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. É Paulo. Tá certo? Vou deixar esse versículo. Bom, nós estamos tendo muito entendimento a respeito da obra da cruz. Nós aprendemos sobre a justiça de Deus. E hoje eu quero falar dando um pouco de foco no pecado. Tá certo? Nós vamos falar um pouco sobre esse assunto um pouco tão complicado. Mas nós vamos falar um pouco sobre esse assunto hoje. Então, se você veio aqui hoje, você veio para ouvir essa palavra. Tá bom? Bom, nós sabemos que Adão, quando foi expulso, ele foi expulso por causa do pecado. E ele passou a viver num mundo sem o governo de Deus. E nesse mundo que ele passou a viver, o que governa esse mundo é o pecado. Tudo isso que foi originado da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós estamos sempre trazendo esse entendimento. Amém? Então, nós entendemos que por causa do pecado, isso na palavra de Deus, Adão foi expulso daquele lugar que é o Jardim do Éden, na eternidade. Então, para que nós entendemos que o pecado, ele não podia estar juntamente com o homem na eternidade. Então, para que o pecado não se tornasse eterno no homem, ele foi expulso daquele lugar. Tá certo? E onde é que foi morar o pecado? Diga assim: o pecado foi morar na carne do homem. Então, o habitat do pecado é aonde? Onde é que o pecado mora? Na carne. Então, isso são conceitos. Ele vem morar na carne. E do pecado você sabe que vem a morte. Não é isso? Então aqui em Romanos, capítulo 7, está explicando exatamente isso. Que o pecado, ele habita no homem. Habita, Paulo está dizendo, o pecado que habita em mim. Amém? Então, isso deu a origem da natureza pecadora, no homem, onde começa a se dar origem à condenação. A condenação é a carne que é fraca. O homem, ele está sob o domínio do pecado. E isso dá origem a essa natureza. Qual natureza? A natureza pecaminosa. A origem. Então, só que a gente também sabe que Deus, quando criou o homem, o homem não foi feito para ter a natureza pecadora, a natureza pecaminosa. O homem foi feito por Deus para ter uma natureza santa, uma natureza divina. A natureza do homem é a expressão de Deus, imagem e semelhança. Então ele não foi criado para andar segundo a carne, onde o pecado habita. O homem foi criado para andar segundo o Espírito de Deus. Amém? E quando o homem passou a viver nesse mundo caído, em Gênesis 6,
Isso é impressionante o que é que acontece. Deixa eu abrir aqui rapidamente. Em Gênesis. Gênesis no capítulo de número 6. Olha só. Gênesis 6, 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão de 120 anos. Por quê? Porque o pecado se multiplicou. Então, devido ao pecado de um, todos nós pecamos. E o pecado se multiplicou de uma forma estrondosa. Essa é a palavra. E Deus quando estava lá, Ele olhou a sua criação e viu que o pecado tinha tomado conta deles de tal forma que o homem não tinha discernimento nenhum do que é pecado e o que não é pecado. Então, o homem desconhece o pecado. Então, se ele tivesse que matar alguém, o homem tivesse que matar, ele matava. Se tivesse que se prostituir, ele se prostituía. Se ele tivesse que tomar a mulher do outro, ele tomava. Então, as barbaridades que estavam acontecendo nesse tempo, Deus, Ele, parecendo não ter uma outra saída, Deus reinicia toda a humanidade. Porque olha só o que está escrito aqui, ó, em Gênesis 6. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, a que entre todos mais lhes agradaram. Então o pecado tomou uma proporção muito grande. E o Senhor, nesse tempo, Ele reinicia a humanidade por quem? Por Noé. A gente conhece bem isso. Mas o fato é que Deus dá uma palavra que Ele diz: o meu espírito não agirá. Por quê? Porque o homem, ele é carnal. Meu espírito não vai agir. Por quê? Porque o homem, ele é carnal. E o pecado habita na carne do homem. Vocês estão entendendo? E quando a gente quer entender um pouco mais sobre o pecado, nós estamos falando hoje na ótica pecaminosa, da natureza pecaminosa do homem. Paulo, ele parece que é o único apóstolo que ele consegue definir muito bem isso. E ele define isso em Gálatas. Vem comigo em Gálatas. Olha o que está escrito em Gálatas, no capítulo 5, versículo de número 20, versículo de número 19. Deixa eu ver uma coisa. Gálatas 5, versículo 19. Olha só, eu vou ler na linguagem moderna, só para você ter clareza de que quando Paulo quer falar sobre pecado, ele, usado pelo Espírito Santo, porque são muitos os pecados, a palavra de Deus diz que são muitas as ofensas, mas nós sabemos também que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E Paulo, ele usado pelo Espírito Santo, ele classifica o pecado. Olha só o que ele diz, no versículo 19. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Essas são imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, a feitiçaria, a inimizade, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva,
a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Eu li nessa linguagem para você entender. Então, ele agrupa o pecado. Então, a palavra coloca períodos. E eu entendo os períodos, isso facilita muito para mim. Porque de Adão até Moisés, o homem desconhecia o pecado. Por quê? Porque é o período sem lei. Apesar do homem estar pecando e do pecado vem a morte, o período não existia uma lei que dizia o que era pecado. Então, de Adão até Moisés é o período sem lei. Então, o homem não tinha discernimento do pecado. Ele não tinha o entendimento do pecado, apesar de ser pecador, porque a natureza dele é pecaminosa, e do pecado vem a morte. E esse período a gente tem grandes homens de Deus, Sete, Enós, que invocou a Deus, Enoque, que Deus tomou para si, Noé, homem de fé, que ouviu Deus e obedeceu a Deus, Abraão, Isaac, Jacó. Jacó teve filhos, José foi levantado no Egito, passou um tempo, o povo foi escravizado no Egito, Deus levanta Moisés. E Moisés, usado por Deus, ele se torna o salvador daquele povo, e ele vai, atravessa o Mar Vermelho, e um tempo depois, já no deserto, depois do 3º mês, Deus pede para ele subir no monte, porque Deus estava descendo no cume do monte, e lá no monte, Deus já começa a querer atrair o povo para ele, porque Deus fez uma promessa para Abraão, da terra prometida, da terra que mana leite e mel. Então Deus estava guiando Moisés para que esse povo recebesse a promessa, entrasse na promessa. E Deus queria trazer o povo para ele. E aí começa a gente entender Deus querendo fazer justiça. A palavra de Deus diz que ele pediu para Moisés falar com o povo, consagrar o povo por 3 dias, depois trazer o povo e o povo ficar nos limites do monte. Ele não podia passar daquele limite. E Deus pousou naquele monte, a sua glória tomou conta daquele monte, ele no cume do monte, e falou: o povo não pode passar desse limite. Mas você, Moisés, junto com os sacerdotes, se consagram e venham. E Moisés subiu, e lá naquele monte, mas o que eu quero falar para você aqui, para você entender, Deus já estava atraindo o povo para ele. E ele estava dizendo, Deus sabe que o pecado habita na carne do homem, mas Deus queria o povo para ele. E o pecado é um impedimento do povo poder receber as bênçãos de Deus. Qual bênção? Neste caso, a promessa que ele fez para Abraão. Então, nós aprendemos que a lei, ela tinha estímulos, e um dos estímulos é abençoar o povo. E lá no cume do monte, Deus revela a Moisés, ele revela a lei. Ele revela a lei. E Moisés começa a tomar nota em uma tábua da lei. Então, aquela lei,
era para retirar o pecado. O homem precisava obedecer. Obedecer para não pecar. Para quê? Porque se o homem não pecasse, a glória de Deus se manifestaria no povo. Então ele veio a lei. E Moisés entrega assim a lei para o povo. Como estão entendendo? Então você percebe que Deus, eu posso dizer, que já começou a fazer a justiça, mas a justiça foi pela lei. E nós sabemos que Paulo disse que ninguém será justificado pela lei. E nós vamos entender isso. Mas a lei era para quê? Para conduzir o povo na eficiência dessa lei, para o povo seguir os padrões de Deus. E os padrões de Deus, porque a lei, ela retira o pecado, e aí a eternidade de Deus, o poder de Deus pode agir naquele povo. Como se eles estivessem andando nas dimensões eternas antes da queda. Porque o pecado impede o homem de receber de Deus. Porque existe uma situação. Deus, ele abomina o pecado, mas ele ama a criação, que é quem? O pecador. Mas não existe como unir o pecado com Deus. Então, para você entender, no Antigo Testamento, ele fez um limite. E disse assim, ó, eu estou pousando. O meu poder está pousando. A minha soberania está pousando. O meu governo está pousando no monte. A minha glória está pousando no monte. Essa glória é a mesma glória que pairava no jardim do Éden. Como estão entendendo isso? É a mesma glória. E ele disse, o povo ainda é pecador. Não toca nos limites que eu estabeleci, porque senão eles vão morrer. Eles não vão resistir ao peso da minha glória, por causa da natureza humana fraca. Vocês estão abrindo o entendimento? Hã? Amém? E aí veio a lei, para o povo andar na lei, e Deus seguir com o povo, rumo a quê? Rumo à terra prometida. Agora, o fato que eu preciso entender nesse período, então, que nós estamos falando de período sem lei, é que o homem desconhecia o pecado. Eu quero que fale mais uma vez. Eu falo. De Adão até Moisés. Período sem lei. Então o povo desconhece o pecado, porém são pecadores. O povo desconhece o pecado, porém são pecadores. E nesse período, então, que nós vamos entrar no outro período, eu gostaria de fazer uma analogia para você entender como que é isso. Tá certo? Nós sabemos que o homem possui 3 dimensões: espírito, alma e corpo. Porém, no período sem lei, depois nós vamos entrar no com lei, que também vale, ele ainda reflete a queda em sua totalidade. O governo de Deus não age no homem em si, porque ele perdeu a natureza de Deus. Por isso que depois Jesus nos salvou para vivificar o meu espírito, para ressuscitar o meu espírito, o espírito apagado. Então, o elo de comunicação entre o homem e Deus, ele é apagado, que é o meu espírito. Vocês entendem? Então,
vamos entender, eu vou dar um exemplo então aqui para você. Nós vamos agora fazer, eu estou falando assim que Deus vai levantar aqui o ministério de teatro, né? E eu vou começar a fazer uns exemplos. Eu gosto de fazer exemplos para você entender. Quem gosta dos exemplos aí? Amém? Então vamos chamar aqui Vou chamar quem aqui? Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar aqui hoje, hein? Eu vou chamar Fabinho. Vem cá, Fabinho. Vamos aplaudir o irmão. Olha aí, ó. Vem cá, Fabinho. Fabinho, você não tem cara de carne, mas você vai ser a carne agora, tá? Tá bom? Você é a carne. Então, vem aqui, ó. Fabinho é quem? E eu sou a alma. Tá certo? E o espírito? Apagado. Reflexo da queda. Tá certo? Então, a minha alma começou a olhar para a carne, porque a minha alma, eu posso dizer que ela possui mente, diga mente, vontade e emoções. Então, esse trio que compõe a minha alma, ela começa a receber a carne. E a carne tem o quê? A carne tem o quê? A carne tem o pecado, porque o pecado habita nela. E que pecado? Pecados que já existem e que ainda vão surgir, porque ela inventa pecado. A carne produz isso. Então, o que a carne começou a fazer? Você parece até que ensaiou, né? Olha aqui, ó. Aqui. Eu comecei a andar na carne. Então agora é a carne que me comanda. Ela que me comanda. Ó, ela que está me coordenando. Então, Paulo disse, aquele que anda segundo a carne, tem a mente desejosa a atender os desejos da carne. Só que, nesta condição, o homem não tem outra opção a não ser andar na carne. Então, por isso que Deus diz, o homem é carnal. O meu espírito não agirá no homem. Por quê? Porque ele é carnal. Mas eu sou carnal por causa de quem? Por causa do primeiro Adão. Por causa do pecado de todos nós pecamos e do pecado veio a morte. Então, nós aprendemos que nós não tivemos condição de ter o livre-arbítrio para dizer não à serpente. E eu recebi todo esse resultado dessa decisão dele. Como estão acompanhando? E aí a gente, ele começou. Nos tempos de hoje é o que é? Onde é que a gente vai? Está inventando aí os lugares. Vem dela. Mas eu... eu não vou ali não. Aí fala aqui no meu ouvido, fala aqui. Agora eu vou, Entendeu? Aí eu começo. Não, aquilo ali eu penso que não. Não, aquilo... não dá nada não, então vamos lá. Amém? Como estão entendendo que neste caso, o homem não tem outra opção a não ser ouvir a própria carne. Tá certo? Olha ele aí, ó. Tá bonita essa carne, hein? Tá arrumadinha, tá até com sapatinho igual do pastor lá, ó. Meu Deus do céu. Amém? Glória a Deus. Depois eu te chamo de novo. Só que você não vai ser carne sempre, não. Agora, nós vamos entrar no outro período. O que Deus deu a Moisés? Mais alto. Deus deu mais alto. E agora? Deus entregou para ele, vamos resumir, porque você sabe que a lei ela evoluiu em 613 itens, eu já expliquei isso, mas a moral ela tinha 10 mandamentos. E aqueles mandamentos, se você olhar
o contrário, ela fala para você não pecar. Então, antes do período sem lei, eu desconhecia o pecado. Mas agora, com a lei, eu passo a conhecê-los. Porque agora a lei diz para mim o que é pecado. Por isso que está escrito que no período de Adão até Moisés, os homens pecavam, mas os pecados não eram imputados. Mas ele era pecador e morria por causa do pecado. Porque ele desconhecia o pecado. Agora, já no período que período é esse? O período de Moisés até, mais alto, Moisés até Jesus. Então, no período de Moisés até Jesus é o período com mais alto. O que está acontecendo? Eu não estou conseguindo explicar direito hoje. De Moisés até Jesus é o período com a lei vigorou esse tempo todo. E Paulo começa a explicar essa lei. Porque a lei, então, você entendeu, né? Agora como é que funciona? Agora está tudo escrito. Agora eu sei. Mas isso não está dentro de mim. Isso está em uma tábua. Isso não está dentro de mim. Isso está em uma tábua. E agora eu tenho a tábua. Então, o jornalzinho do deserto imprimiu um monte de jornalzinho e entregou para todo mundo, entendeu? Vocês estão entendendo isso? Meu Deus, nem ri. Hoje vocês estão rindo, gente. Amém? Eu não estou conseguindo nem fazer uma piadinha, né? Lá tinha lá o jornalzinho, lá a notícia, lá o deserto, notícia, o Global Desert. Aí estava lá e eles começaram a imprimir. Todo mundo tinha a lei impressa. Obviamente que não estava na tábua, né? Mas eles sabiam qual era a lei. Eles andavam segundo a lei. Então vamos agora entender um pouco mais, fazendo uma outra analogia para o teatro que vai surgir. Vamos agora chamar de novo a carne. Vem cá, carne. Vocês estão aprendendo vida no espírito. Isso aqui é vida no espírito. Olha só, desde a base. A carne aqui de novo. Ó, então, nós estamos aqui, não estamos? Agora vem quem aqui, ó? Olha quem vai vir aqui. Vem cá, Jaiminho. Representa a lei. Vem cá. Uma salva de palmas para o irmão Jaiminho, ó. Olha aí, mais forte. Olha aqui, ó. Olha só. Agora tem a lei. Ó. Vou botar. Pega esse daqui assim. E fica com ela com as duas mãos assim. Certo? Assim, e para onde eu for você me segue. Tá? Aí agora eu tô aqui. E aí? Vamos? Não, mas eu não vou ali não. Então tá bom, então. Então tá bom, você tem que passar a lei na minha frente. Quando ele me chamar, você passa a lei, vai. Aí, onde é? Mas peraí, não. Não. Ali, ó, agora não. Tá dizendo, ó, que se eu fizer isso aqui, Deus não tá comigo, ó. Não, aí fala mais. Não. Aí vai. Será? É mesmo? É mesmo? Não, mas peraí, não pode não, a lei está ali, ó, eu não vou conseguir não, peraí, eu preciso andar na lei. Então percebe que a lei ela está no exterior, ela não está no meu interior. Então a lei ela está ali, na minha consciência, na minha mente, mas a carne ela é fraca. Ela é fraca no que sentido? Ela é fraca no sentido de não resistir ao peso da lei. Por isso que eu peguei esse leizão aqui, ó. Olha o leizão. Tá vendo? Então, por mais que
ele fica ali, ó, a lei ela tem um peso. E aí eu começo a andar no jugo, porque eu resisto por mim mesmo, não tem o governo de Deus em mim. Sou eu mesmo resistindo. Como estão entendendo? É a minha própria força lendo um mandamento para que eu consiga resistir. Não existe um fortalecimento interior. O que existe sou eu mesmo lendo aquele mandamento e resistindo. E cada vez que eu vou resistindo, por quê? Porque eu estou no período com lei. E no período sem lei eu não conheci o pecado. E no período com lei, agora eu conheço o pecado. E na medida em que eu vou resistindo ao pecado, eu vou começando a andar no julgo. Que julgo? No julgo da lei. Por isso que está escrito em Tiago, capítulo 2, versículo 10, que ela é impossível de ser cumprida. Porque se eu cobiço, eu já descumpri ela inteira. Por isso que está escrito em Gálatas 3, 10, e que está escrito em Romanos 7, 7, que a lei, ela condena-me. Ela começou a me condenar, ao invés de me salvar. Vocês estão entendendo? Então, Gálatas capítulo 3 fala que ela condena-me. Ela me amaldiçoa, porque maldito todo aquele que vive sob domínio dela, porque ela começou a me condenar. Antes eu não sabia, mas agora eu sei. Então, como eu não consigo resistir ao peso, eu não consigo cumprir, eu começo a andar no jugo, até o momento em que eu não resisto e peco, e aí vem toda a condenação. Em Romanos 8 fala que ela se tornou enferma. Ou seja, a lei que veio para me guiar, a lei que veio para me salvar, agora Paulo está explicando que ela só me condena. Só me condena. E o homem, ele não consegue resistir à natureza dele pecaminosa. Então, por isso que está escrito que por causa da natureza humana que é fraca, ele enviou o seu filho. Porque pela lei eu não consigo. Eu vou conseguir pela graça, mas pela lei eu não consigo. Como estão entendendo? Amém? Agora vai aqui o leizão para cá e vem para lá. É só para a gente entender. Olha só, para você entender mais ainda, olha o que está escrito em Romanos 7. Olha só. Romanos 7, 7. Vou ler. O que vamos dizer então? Que a própria lei é pecado? É claro que não. Mas foi a lei que me fez saber o que é pecado. Pois eu não saberia o que é cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Porém o pecado se aproveitou dessa lei para despertar em mim todo tipo de cobiça. Porque se não existe a lei, o pecado é uma coisa morta. Pois houve um tempo em que eu não conhecia a lei e eu estava vivo, porém morto, né? Mas quando fiquei conhecendo o mandamento e o pecado começou a viver, eu morri. E o próprio mandamento que me devia trazer a vida me trouxe morte. Porque o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. Assim, a lei vem de Deus e o mandamento também vem de Deus. Diz o que é certo e é bom. A lei é boa.
A lei é boa, o problema não está na lei. O problema está onde? Na minha carne. Na minha carne que é fraca. E Paulo está aqui, ele tá exaltando a lei. Então, será que o que é bom me levou à morte? Ele está dizendo, a lei é boa. Aí ele está dizendo, a lei que é boa me leva à morte? É claro que não. Foi o pecado que fez isso. Pois o pecado, usando o que é bom, a lei, me trouxe à morte, para que ficasse bem claro aquilo que o pecado realmente é. E assim, por meio do mandamento, o pecado se mostrou mais terrível ainda. Como estão entendendo? Que a lei era boa, porque a lei vem de Deus. Deus não dá nada ruim. Deus deu a lei, e a lei é boa. Mas ele está dizendo, então o que é bom me matou? Não, foi o pecado. A natureza pecaminosa do homem. Enfim, para a gente mudar a página. O que então serviu a lei nesse período? Vamos olhar aqui. Abra a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3. Olha só. Versículo 24. Essa lei. Olha aqui, ó. De maneira que a lei nos serviu de aio. O que é isso? Tutor. Para nos conduzir a Cristo. O que significa isso? Significa que nós estamos admitindo que precisamos de um Salvador. Então a lei, ela nos favoreceu a isso, porque dada a lei, e visto que a minha natureza é pecaminosa, a lei não se cumpre em mim. Então, de certa maneira, eu fui sendo conduzido, mesmo em pecado, porque a lei me dizia que era pecado. Então eu começo a observar a lei e começo a entender o seguinte, olha, a lei, ela é boa, mas por causa da minha natureza pecaminosa, nós não conseguimos cumpri-la, nós não conseguimos andar nela. Então isso demonstra que nós precisamos de quê? Nós precisamos de um Salvador. Aqui, ó, a fim de que, aqui, ó, para, olha o que está escrito. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, que é a lei. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, período sem lei, o homem desconhecia o pecado. Período com lei, o homem passou a conhecer o pecado, mas não conseguiu andar na eficiência da lei, nos padrões de Deus. E aí, Paulo diz, sim, ela se tornou enferma, mas de uma coisa ela serviu. O que ela serviu? Ela conduziu todo ser humano. Para quem? Todo o povo de Israel. Conduziu para quem? Para Cristo. Não estão entendendo isso? Amém? Então, agora sim. Agora eu começo a entender toda a origem do pecado. Agora eu entendi para que veio a lei. E também eu entendi que a lei, ela só me condenava. Eu não consigo viver essa lei. E aí a gente começa a entender o papel de Cristo Jesus nisso. Da cruz, do sangue que foi derramado por Ele. A gente começa a entender. Por quê? Porque Ele disse, eu não vim para revogar a lei. Eu não vim cancelar a lei. Eu vim cumprir a lei. O que eu vim? Eu vim completar
completá-la. A lei vai permanecer lá, mas eu vou finalizá-la. Ela nunca vai ser cancelada. Acho que é Mateus 5, não é? Mateus 5, está aqui. Mateus 5, 17. Não penses que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. A lei está lá, só que ele veio cumpri-la. Então, na semana passada, nós entendemos que quando ele gritou tetelestai, ele estava dizendo que a dívida foi paga, ele estava cumprindo a lei. Por quê? E ele cumpriu a lei em toda a sua eficiência. Ele andou na lei enquanto esteve naquele período. Jesus, como homem, porque ele vem na mesma natureza que nós, na semelhança de carne. O verbo se fez carne. Então ele veio na mesma semelhança que nós. E Jesus, em sua natureza terrena, na sua natureza humana, ele andou na lei em sua eficiência e cumpriu toda ela sem pecar. O primeiro Adão pecou, mas o segundo e último Adão não pecou. Ele não pecou. Então, a lei estava entregando o povo. Olha só. Vem cá, rapidinho, lei. Vem cá, lei. Vem cá. Agora eu sou aqui, ó, Cristo, ó. A lei está me entregando, me entrega. Que o povo, ó, ele entregou, serviu como tutor. Agora eu morri na cruz. E aí, eu morri na cruz, eu fui crucificado junto com Cristo. E a lei, para mim, ela morre. Diga, para mim, ela morre. Foi mal, valeu. Para mim, ela morre. Amém? Então, para mim, não há esta lei. Não há esta lei. Porque ela já foi cumprida. Por quê? Porque todo o cumprimento da lei, está escrito em Romanos, a lei se cumpre em mim também, quando eu recebo a Cristo. Então, quando eu recebo a Cristo, todo o cumprimento da lei, toda a sua eficácia me atinge. Sem eu ter subido na cruz. Eu subi na cruz espiritualmente, porque eu fui crucificado com Ele. Quando Ele morreu, eu morri. Quando Ele ressuscitou, eu também ressuscitei. Amém? E o que se chama isso? Se chama, fala assim para mim, vitória. Jesus foi vitorioso. Jesus foi vitorioso na cruz. O que ele venceu? Muitas coisas. Principados, potestades e tal. Mas nós hoje estamos falando da vitória dele sobre o pecado. E como é que se reflete a vitória dele sobre o pecado na palavra de Deus? Quando ele cumpre, quando ele grita tetelestai, ele cumpriu todo o regime da lei naquele período. E aí, por isso que está escrito que Jesus, ele é o fim da lei. Ele é o fim da lei. Finalizou a lei. Ele completou a lei. E agora? Agora ele se torna a lei. Então, o que era impossível a lei não conseguiu morar dentro de mim. Jesus, ele mora dentro de mim. Jesus, ele veio morar dentro de mim. E agora a lei é Cristo em mim. Então, você precisa entender quem você é nisso. Porque, olha o que está escrito aqui em João.
João 16. João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o que ele está querendo dizer? Ele venceu todos os pecados. Ele venceu todo o mundo. Então, tudo que regia no mundo, ele venceu. Nós estamos falando do pecado, mas ele venceu o regime religioso. Ele venceu o Império Romano em sua doutrina, em sua filosofia, ideologia, todo naturalismo, tudo que foi herdado da árvore do conhecimento do bem e do mal. Jesus, ele venceu tudo. Então, quando ele diz venceu o mundo, ele venceu tudo. Mas nós estamos falando da vitória dele sobre o pecado por causa do cumprimento da lei. Então, ele teve que cumprir. Então, Jesus, ele teve que cumprir cada passo da lei para ser vitorioso sobre o pecado. Por quê? Porque a lei traz o pecado. Ela traz o pecado, ela passou a trazer o pecado. Então Jesus atravessou todo o regime legalista e venceu todos os itens da lei. Consequentemente, ele venceu o pecado. Então ele diz: eu venci o mundo. Aqui ele estava confessando a palavra, porque ele ainda não tinha subido no madeiro, mas ele já estava confessando: eu venci. Vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Eu venci. Então, Jesus, ele triunfou sobre o pecado. Ele triunfou sobre Roma. Ele triunfou sobre qualquer fortaleza farisaica religiosa. Ele triunfou sobre a morte. Então essa é a vitória de Cristo. Amém? Fica quieta aí, carne. Agora olha só. Primeiro João, capítulo de número 5, versículo de número 4. Jesus, ele foi vitorioso, sim ou não? E você? Olha só. Quantos aqui nasceram de Deus? Quantos aqui possuem a nova natureza? Quantos aqui foram vivificados? Foram iluminados? O Espírito Santo faz morada em você? Amém? Agora, olha o que está escrito. Está falando de você.